E chegou a hora da imersão Dev da Alura com o Google Gemini. E eu estou muito feliz que você deu esse passo para aprender desenvolvimento de software e inteligência artificial. Eu sou o professor Guilherme Lima e estou do lado aqui de pessoas incríveis. Eu sou a Rafaela Ballerini, eu sou criadora de conteúdo de tecnologia e eu também sou instrutora front-end aqui na Alura e eu estou muito ansiosa para dar esse mergulho aí com vocês. E aí pessoal, eu sou o Luciano Martins, eu sou Developer Advocate de AI no Google e eu estou super empolgado para aprender junto com vocês, com a Rafaela e com o Gui, como que a gente consegue fazer essa junção de aprendizado e desenvolvimento com inteligência artificial. Para a gente começar o nosso desafio, tem duas informações importantes. A primeira, para você ter acesso ao seu certificado, você vai precisar assistir às 5 aulas da Imersão Dev. E o segundo, para a gente acessar o Gemini, é necessário que você use esse link aqui que eu estou mostrando na tela. Google/Alura, com A maiúsculo, Gemini tudo junto, com G maiúsculo também, tá bom? Dois assuntos importantes, pessoal. Não se esqueçam disso, porque isso é fundamental para que você tenha acesso ao seu certificado. Assistir todas as aulas e acessar o Gemini através deste link aqui, tá bom? Só reforçando aqui que é Google quebrado no meio. Isso. É gu.go, aí barra, Alura Gemini. Eu vou clicar para a gente Boa. acessar. Vamos dar uma olhadinha. Legal. Eu já estou logado aqui com a minha conta do Gmail, tá bom? Que é necessário, né? A única coisa que a gente precisa, né? Exatamente. O uso do Gemini é gratuito. Todo mundo que tem o seu e-mail pessoal no Gmail, é só abrir o Gemini App, como a gente chama, o site do Gemini, pelo link que o Gui acabou de mostrar e vamos continuar. Legal. E aqui a gente tem o famoso prompt, né? Na qual a gente consegue interagir com a inteligência artificial. Isso aí, Gui. E o desafio que a gente tem é construir uma aplicação na qual você vai poder escolher o tema que você desejar. Por exemplo, quero criar uma base de conhecimento sobre música, série, filme, esportes, né? Eu gosto muito de esporte. Você gosta de esporte, Rafa? Gosto de esporte. Só que assim, eu não sei como que eu faço para eu criar uma aplicação, né? E como que eu uso a inteligência artificial para me ajudar a criar um site, por exemplo. Boa. Bom, aí basicamente na ferramenta que você está, Guilherme, é como se você estivesse interagindo, conversando com o modelo do Gemini. Então a ideia é que nessa caixinha onde você tem digite uma pergunta ou um comando, você vai escrever o que você quer saber, sempre direcionando a alguma ação. Então, se você quer saber como alguma coisa funciona, você faz uma pergunta. Como eu entendo mais sobre as Olimpíadas? Ou quais são as regras de algum esporte? Sempre você tem que direcionar qual ação que você quer que o modelo tome. É interessante que eu posso escrever qualquer coisa aqui. Literalmente qualquer coisa. Tá. E sempre lembrando que esse literalmente qualquer coisa pode lhe ajudar ou lhe atrapalhar. Se você faz uma pergunta ampla demais, por exemplo, a gente está na cidade de São Paulo. Se eu peço para o modelo simplesmente escrever sobre a cidade de São Paulo, ele pode falar sobre a geografia, sobre a cultura, sobre os esportes, porque ele tem muita informação, ele foi treinado com muita informação. Então, quanto mais a gente puder direcionar que área de conhecimento ou que tipo de detalhe a gente quer na resposta, melhor vai ser a resposta que a gente vai receber, entendeu? Bom, a ideia é a seguinte, eu quero criar um site. Certo. E um site envolve algumas tecnologias. Eu posso perguntar quais tecnologias? Você pode perguntar, por exemplo, quais tecnologias eu preciso aprender para criar o meu primeiro site. Legal. Quais tecnologias preciso aprender para criar o meu site? Vamos ver. Ele pensou um pouquinho e mandou lá, ó. As tecnologias para criar no site depende muito do tipo de site que a gente quer criar. E tem aqui, ó, fundamentos da web, né? E ele listou 3 aqui, né, Rafa? Exatamente. Essas são as principais 3 linguagens que a gente utiliza, né? De linguagem de programação, a gente vê aí o JavaScript, a gente tem o HTML como linguagem de marcação e o CSS como linguagem de estilização. A gente vai entender, porque a gente vai usar os 3 aqui dentro dessa imersão. A gente vai entender para que cada coisa existe. Então, por exemplo, o HTML é a linguagem de marcação. Ele é todo o esqueleto da página. A gente vai escrever todos os elementos, estruturar. Aqui é um parágrafo, aqui é um título, aqui é uma imagem. Já o CSS, ele é uma linguagem de estilização, a gente vai deixar bonito, a gente vai colocar uma corzinha para o título, vai deixar a imagem um pouquinho para um lado, para o outro, arredondada, a gente pode fazer tudo que a gente quiser com o CSS. E o JavaScript é a linguagem de programação, que dá um movimento para a página, é onde a gente vai colocar realmente a lógica. Quando a gente for buscar alguma informação, o que vai aparecer, a gente precisa filtrar essas informações também. Então, HTML é o esqueleto, CSS é como se fosse a pele, a maquiagem, e o JavaScript é o músculo.
Boa. Certo. Eu tô aprendendo com vocês aqui agora, tá? Assim como quem tá acompanhando aqui. Mas se você fala que é uma linguagem de programação, CSS, JavaScript, em algum lugar eu preciso escrever esse tipo de código, né? É. O código nada mais é do que realmente palavras, né? Então, assim como a gente utiliza o Word para poder fazer os nossos trabalhos de escola, vamos descobrir o que que a gente utiliza para escrever código. Boa, vamos perguntar pro Gemini. Como que eu posso elaborar essa pergunta para o Gemini? Ah, você pode perguntar qual ferramenta eu posso utilizar para começar a escrever o meu código do meu site. Ah, tá. Utilizar para desenvolver o Pronto. código do meu site. E eu acho que o que a gente acabou de fazer é uma coisa interessante, que as pessoas não precisam exatamente copiar exatamente como você está fazendo. Uhum, O Gemini entende a linguagem que a gente está utilizando, entende o português, uhum. então você não precisa copiar o que está aparecendo na sua tela que o Gui acabou de escrever. Você pode falar com as suas palavras, com o seu jeito de digitar, que está tudo certo. Uhum, legal. Eu acho que também vale o teste, né? De ficar praticando, Exatamente, né? exatamente. Vamos ver. Então, editores de texto. Aí ele deu alguns nomes aqui que eu tenho a impressão de outros amigos que trabalham com desenvolvimento que são conhecidos. Inclusive um deles, né? O Sublime Text, que é conhecido, mas nem é tanto. Agora, esse aqui, ó, Visual Studio Code, a maioria dos... Vocês usam no dia a dia Visual Studio Sim. Code? Uso os dois, para ser honesto. Eu É uso o mesmo? Sublime e uso o VS Code. Olha só. Eu uso o Visual Studio, Eu também no gosto Visual Studio bastante. Code. Então ele fala aqui, ó, é um editor de texto poderoso e gratuito. Pessoal, não precisa pagar É isso. absolutamente nada para a gente usar. As duas, olha que curioso, né? A gente vai usar HTML, CSS, JavaScript, não vai pagar nada. Isso, Tá usando o Gemini, não vai pagar nada. exatamente. Ou seja, é uma oportunidade muito importante, não, é uma oportunidade legal, né? E Pô, bem acessível, né? Acessível, exatamente, essa é a palavra. Bom, eu quero instalar o Visual Studio Code, vamos fazer isso? vamos? Vamos? Bora, vamos Eu vou nessa. pesquisar só então aqui, ó, deixa eu acessar aqui, ó, Visual Studio Code. Aí aparece aqui, ó, Visual Studio Code, vou clicar nesse primeiro link mesmo. E eu quero fazer o download dele aqui, vou clicar no download. Aí ele repara que ele, com base no seu sistema operacional, ele vai falar, né, se for o Windows, se for Linux ou Mac, no caso aqui eu estou usando o Windows. E ele fez o download aqui, ó, tá fazendo o download, ele tá carregando um pouquinho. Eu imagino, você falou do Word, né, talvez gera um pouquinho de ansiedade nas pessoas, né, mas o que a gente vai ver dentro do Visual Studio Code é um local para a gente escrever o nosso texto, que no fundo é um código. No fim, se a gente fizer um paralelo aí, né, Rafa? Da mesma forma que o editor de texto aí, o Google Docs, o Word, ajuda a gente com a linguagem de comunicação a acentuar da forma certa, corrigir Uhum. uma escrita, a gente tem o editor de código para ajudar com a linguagem do código, né? Qual que é a melhor forma de posicionar as coisas, o que vem na sequência de quê. Então, é mais ou menos o mesmo tipo de ajuda, né? Exatamente. Então, ó, tem um termo de licença gigante, eu posso confiar, né, pessoal? Só vai. Só vai? Tá beleza? Estou confiando em você, Rafa, Aham. tá bom? Então, eu vou colocar aqui, eu aceito. Next, next, próximo, 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 instalar. Essas configurações, né, se você entende um pouco melhor aí de arquivos e pastas, você pode fazer da forma como você preferir. Mas a gente vai sempre colocar aí o O padrão. padrão, O né? padrão Uhum. funciona, né? Isso. E a instalação até que não é tão demorada, né? É só porque... Ah, não. Eu ia falar só porque eu falei, não, mas deu certo. Ó, ele já tá com um botãozinho aqui, ó. Quando eu clicar aqui em concluir, para ele abrir o Visual Studio Code pra gente ver a Perfeito. carinha dele. E abriu e aparece aqui o Visual Studio Code. Pessoal, esse é o local onde a gente vai escrever o nosso código. Eu tô colocando aqui Ctrl+, só pra gente conseguir visualizar melhor tudo que a gente tem na tela. Perfeito. Legal? Temos um próximo desafio agora, que é o seguinte. A gente viu que é necessário para a criação de um site do zero 3 tecnologias, o HTML, o CSS e o JavaScript. E a Rafa falou que a espinha dorsal, né, ali a estrutura do site é feita com HTML. Então, nosso próximo desafio vai ser criar um documento HTML. Perfeito. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Bora. Beleza. Primeiro lugar, eu vou criar esse projeto, né? Vamos supor que eu vou criar um texto, alguma coisa assim, eu tenho uma pasta. Eu vou escrevendo um livro do Guilherme, um livro de Uhum. receitas, e eu deixo todas as receitas dentro daquela pasta. Faz sentido isso para o código também? Sim, senão vai ficar meio avulso no seu computador, né? Vamos criar uma pasta para poder colocar todas as informações aí do projeto, os arquivos que a gente vai Vamos. fazer. Então eu vou minimizar todas as abas, vou clicar com o botão direito aqui, vou criar uma pasta do zero, tá? Vou vir aqui e nova pasta. Vou chamar essa pasta, como que eu posso dar um nome para esse projeto? Imersão? Pode ser. Imersão.
Legal. Então, ó, qual que é a ideia? Por que que a gente cria uma pasta, né? Porque eu quero manter todo o código referente à imersão, né, ou do meu projeto dentro dessa pasta. Uhum. Legal? Certo, Isso é importante no dia a dia sem também, né? dúvida. Então vamos lá. Eu vou pegar o Visual Studio, vou arrastar ele um pouquinho para o lado, não consegui arrastar. Aí arrastar um pouquinho para o lado e vou pegar essa pasta e vou arrastar aqui para o Visual Studio Code. Beleza? Uhum. Então, ó, repara que ele colocou aqui o nome imersão, que é o nome da nossa pasta, e a gente não tem nenhum arquivo, não tem nada nessa pasta, ela está vazia, né? Uhum. Vamos criar então o primeiro documento HTML. Como que eu faço isso? Normalmente, quando a gente coloca aí o principal arquivo HTML, a gente dá o nome de index. Index.html. Esse .html é a extensão que indica que esse arquivo vai ser do tipo HTML. Então, é Perfeito. importante, quando a gente quiser já criar o arquivo direto no Visual Studio Code, a gente tem a opção, por exemplo, de clicar com o botão direito do mouse e colocar New File, ou um novo arquivo, talvez se tiver em português. Ou também a gente pode ir ali do lado onde está escrito imersão, na pasta imersão, a gente tem a figurazinha de um arquivo com um maisinho no canto inferior direito, a gente pode clicar ali e já adiciona também um novo arquivo. Legal. Então vamos fazer isso. Tá, eu vou clicar aqui no ícone ao lado do imersão mesmo, New File, e vou escrever esse nome, né? Index.html. Ele colocou até um ícone ali do lado, né? Um Uhum. ponto curioso sobre isso. Então quer dizer que um arquivo, um documento HTML, ele é reconhecido por conta da sua extensão. Perfeito. Isso aí. Assim como quando a gente escreve um arquivo de texto, pode ser .txt ou .doc, quando a gente está usando ali o PDF, Word, né? PDF, imagem Isso JPG. Então, é assim que a gente consegue saber mesmo. Boa. Na minha cabeça, eu pensava que eu precisaria instalar alguma coisa para ter o HTML. Não é isso. Não, o HTML não é uma linguagem que a gente precisa instalar Que nada para depende, né? poder, É uma pra ferramenta poder usar. adicional, né? Sim. Boa. É. Então, ó, vou dar um Enter aqui e ele criou aqui o HTML. Gente, ele tá vazio, não tem nada, né? O que que eu escrevo agora para eu criar a minha página, Agora você está no momento que você vai começar a construir o seu esqueleto, né? certo? Então, dentro do seu HTML, você começa a ter como um esqueleto que você tem partes, você tem a cabeça, o tronco, os membros do esqueleto, você tem a sua estrutura do HTML também, né, Uhum. né, Rafa? Para a gente começar a escrever, então, toda essa estrutura do esqueleto, a gente pode escrever do zero, ou a gente pode utilizar um atalho que todo mundo conhece e você vai conhecer neste momento, que é apenas escrever um ponto de exclamação. E o site está pronto? Não. Ah, caramba! A estrutura mais básica possível Ah, do tá. HTML vai estar pronta. E você vê que está escrito, logo que você coloca o ponto de exclamação, Emmet Abbreviation, para mostrar que é uma abreviação mesmo e já vem aí no VS Code. Por um Então- segundo eu falei, caramba, é muito fácil ser É muito fácil programar, né? É só pôr um ponto de exclamação no VS Code e tá tudo certo. Mas olha, a estrutura básica já vai estar pronta. Vamos ver como que vai. Vou pressionar um Aham. Enter. E ele Olha gerou só. ali uma série de informações aqui pra gente. Muita Boa. coisa Ó, doida, eu vou né? fazer o seguinte, só pra gente conseguir visualizar melhor, eu vou fechar aqui o Explorer, tá? Eu com Ctrl B ali do ladinho, só pra gente visualizar aqui esse texto. Perfeito. Assim, ó, tô aprendendo com vocês. Ele deu uma série de código aqui que eu não faço ideia do que significa. Talvez alguma, na linha 2 aqui, o lang pode ser próximo a idioma. Uhum. O resto eu não faço ideia. O charset, viewport, o título aqui, né? O que abre, o que fecha, essa forma que ele escreve. Mas, por ser um atalho, a impressão que eu tenho é que isso é muito comum em muitos sites. Isso. Muito comum. Então, em vez de ficar toda hora que for criar uma aplicação, uma página, ficar digitando tudo isso, bota um atalho que é exclamação, enter e aparece lá. Não é na minha expectativa, né? Que era o site inteiro pronto, né? Fala, caramba, não. mas dá para ter uma ideia. E para quem está vendo isso a primeira vez, pode se assustar com esse padrão de estrutura, esses nomes, HTML, head, body, mas basicamente essa é a estrutura fundamental de qualquer site que vocês forem criar daqui para frente. Uhum. Então, com o tempo, a gente vai se acostumando, igual quando está aprendendo qualquer conceito novo, a gente vai sempre ver essa estrutura, não importa qual tipo de site, Uhum. qual tipo de aplicação web está desenvolvendo. Então, é toda uma questão de prática e exercitando, né? Legal. E eu poderia usar o Gemini para me ajudar a entender um pouco melhor Sem dúvida. essa tag? Você pode interagir com o Gemini de duas formas, então dá para você testar as duas formas nesse momento. Você pode mandar uma imagem para o Gemini e pedir para ele explicar algo ou tomar alguma ação a partir dessa imagem, Uhum. ou você pode mandar o código como texto. Aí Legal. fica a seu critério qual a forma que você manda.
Pode escolher, Rafa. Eu achei muito legal esse negócio da imagem. Ele já consegue pegar o texto dentro da imagem. Exatamente. Achei demais. Eu acho que a gente podia fazer desse jeito. Vamos, eu vou ensinar um atalho para vocês agora, que é assim, repara que ele está cortando aqui o initial scale aqui do zero, né? Então, o texto é maior do que a gente tem o espaço na tela. Eu vou pressionar Alt Z para que ele junte tudo, que ele quebre a linha quando chegar no limite. Vamos tirar um print agora, print do index com todo o nosso código. Ou Perfeito. tem a segunda opção que eu posso selecionar aqui tudo, todo o código, Ctrl A, seleciona tudo, faz Isso. um Ctrl C, né? Isso aí. Beleza, então vamos lá para o Gemini e vamos colocar aqui essa imagem. Ele está carregando a imagem e eu passo um prompt além disso? Isso, aí basicamente você está mandando duas informações. Uhum. É como se a gente estivesse conversando aqui e eu tivesse uma imagem de alguma coisa, por exemplo, da cidade onde vocês moram, eu mostrasse essa foto e falasse, pô, Guilherme, me fala sobre esse lugar. Da hora. É basicamente essa interação que a gente está tendo com o Gemini. Você está enviando uma imagem como contexto e baseado nesse contexto você pede para ele responder algo. Legal. Então eu vou falar assim, ó, estou criando meu HTML, poderia me ajudar a descrever o que cada linha representa ou faz? Isso, Pode ser? perfeito. Vamos lá, um Enter. Olha que interessante, a gente passou uma imagem, né? Isso abre muitas possibilidades, né? De textos, Exatamente. né? Aí, de novo, da mesma forma, assim, se você não quer ter esse trabalho de tirar um screenshot, salvar a imagem e tal, você podia simplesmente pegar o código todo, colar no seu prompt, aí na sua janelinha onde você escreve a sua pergunta, você cola o código e embaixo você pergunta, me explica esse código, eu Legal. descrevo. Acho que vamos tentar depois fazer as duas formas? Perfeito. Acho que é bacana, né? Aí ele tá falando aqui, ó, eu não vou ler todas as etapas, por quê? Porque isso é comum. Esse é um desafio para você, tá? Dê uma lida para você entender o que cada linha faz. Vamos entender aqui duas linhas, né? Então a linha 1, que é essa sinal de menor exclamação doctype HTML, né? Ele fala assim, ó, essa linha informa para o navegador que o documento a seguir é um documento HTML5, ou seja, é uma versão do HTML que a gente está querendo usar, né? A mais atualizada e assim por diante. A linha 2, né? Então, ó, tudo isso aqui que a gente está vendo de código é para ele falar assim, ó, usa o HTML5. É só isso, não tem mais nada, tá? Na linha 2, né, que é esse HTML lang igual a EN, né, usando aspas ali, né? Então, ó, a tag HTML define a raiz de todo documento, ou seja, aqui que está começando tudo. O atributo, isso tem um nome. Essa forma que a gente está vendo aqui, ó, tem o HTML e a gente passa mais uma informação, é chamada de atributo. Especifica a língua principal do conteúdo da página, nesse caso o inglês. Aí a gente tem um problema, porque não é o meu objetivo. Eu não estou criando uma página para ser acessada pelo idioma inglês. Sim. Eu preciso deixar com o idioma em português do Brasil, especificamente, né? Não português de outras regiões, beleza? Então isso já é uma coisa que a gente poderia mudar, né, no Vamos, nosso código. vamos lá no código, então. Você pode perguntar para o Gemini. Vamos, ótimo, ótimo. Outra coisa interessante que você tem nesse mecanismo que você está usando é que ele mantém um histórico das coisas que você está conversando. Então agora você não tem que enviar a imagem novamente, falar que é um código novamente. Você pode simplesmente perguntar como eu mudo a linguagem da minha página para português do Brasil. Boa. Sabe o que eu tinha pensado em fazer? Eu tinha pensado em colocar o código e depois falar como que eu mudo. Perfeito. Pode ser também? Pode ser também. Ó, aqui eu estou pressionando Shift Enter para pular de linha. Eu posso interagir de uma forma maior, sem né? dúvida. Então eu vou falar assim, meu site é para o público brasileiro que fala o idioma português. Como altero para esse idioma? Então, é muito legal isso, que eu tenho vocês dois de base e estou usando a assistência da inteligência artificial. Então, ele falou assim, ó, que eu estou com inglês. Ah, olha só, ele me deu um trecho de código. Isso, ele primeiro explicou novamente as tags e as configurações para você. Você tem que encontrar a tag HTML. Dentro da tag HTML, você tem que achar o atributo lang e colocar a linguagem que você quer. E embaixo ele colocou um exemplo de como ficaria para português brasileiro. É o português do Brasil, né? PT-BR. Isso. Aí, por curiosidade, ele até explica por que PTBR. Ah, olha só, a abreviação do português e o BR é a abreviação do Brasil, né? Olha, ele fala também sobre outros assuntos mais complexos, né? Acessibilidade, SEO, né? Outras coisas são importantes também.
Então, ó, eu vou pegar e vou falar assim, ó, meu site, o público do meu site é o português-do Brasil. Isso aí. Beleza, fechou. Eu tenho agora um problema, Rafa, Não. que é o seguinte, olha só, a gente criou aqui 11 linhas de código com aquele atalho que você criou, né, o mágico, né, o atalho que você falou, mudei o idioma para o português, beleza. Eu consigo visualizar alguma coisa dessa página? Pode sim, Gui. A gente consegue utilizar algumas ferramentas aí para ajudar no nosso desenvolvimento, para a gente poder ter essa visualização do HTML direto no navegador. É, E a perfeito. gente consegue, então, para isso, baixar uma extensão. E isso a gente faz aqui dentro do VS Code mesmo. No canto esquerdo existe um íconezinho ali de quadradinhos que é extensions ou extensões. Pode clicar aí, Gui. E ele dá até o atalho, né, Ctrl Shift X, Shift X, isso, é. pra ver, né. Então a gente só pesquisa live ou live server, a gente vai achar várias extensões, mas a correta é a que tem o iconezinho roxo. E aí o que a gente pode fazer para poder utilizá-la? Instalar. Então é só clicar no botão install. Aqui no caso o Gui já tem instalado. Não, eu cliquei rapidinho, Rafa. Ah tá, eu não vi. O Gui tá ansioso. Tá Eu ansioso. tô. A gente clica em instalar e aí ela já vai estar funcionando. Se não estiver funcionando, pode ser que esteja escrito Enable, um outro botãozinho aí do lado esquerdo de install. Aí você clica ali em Enable, que é para poder ligar, né, fazer funcionar. Então, bora utilizar esse live server. O que a gente precisa fazer? Volta lá no arquivo, né? A gente pode clicar no primeiro ícone ali do canto esquerdo, clica no nosso arquivo index.html para visualizar novamente o nosso arquivo. Cliquei com o botão direito, né, Ah, tá. aí eu pode ser. coloco abrir com live server. Pode ser. Uma É? forma de abrir. Aham. Vamos lá, dá um enter. E temos uma página em branco. Uhul! É isso mesmo, gente? Tá certinho? Tá certo? Eu Tá achei certo. eu achei que ia aparecer a página mesmo, assim, não, ainda Toda não. colorida, cheia É, de colorida, botões. já com os botões, Ah. animações, não, né? Nesse Não. ponto você está com um esqueleto muito básico do site. Aham. Então aí você validou que o seu esqueleto está certinho, que o seu navegador consegue abrir o arquivo, só que não tem nada definido. Para dizer que não tem nada, tem um campo que é o título da página, que está escrito Document. E lá na sua aba dá para ver Document, que ele leu do arquivo. Uhum. Certo. Além disso, o seu arquivo não tem nada mais. Ah, pera aí, que agora eu ativou o modo curioso do Guilherme. Calma aí. Então quer dizer que se eu altero esse título aqui, aquela abinha vai mudar ali em cima, né? Vamos ver. Então eu vou colocar, por exemplo, Olimpíadas. Olimpíadas. Se eu volto lá na aplicação. Você salva, né? Salvei. Ctrl S para salvar. Ah, mudou. Olimpíadas. Bom, eu gostei de colocar o title e ele alterar ali o títulozinho, né? Aquela abinha. É importante, né? Todo site que a gente tem Sim. esse nomezinho. O próprio Gemini, né? Alguém colocou lá no title do Gemini. É isso. Esse Gemini, né? E um íconezinho e outras coisas bacanas. Rafa, eu queria de verdade criar o conteúdo da página. Sim. Tá bom? Nessa Eu confesso parte que a minha branca. expectativa tá um pouco difícil. Sabe por quê? Porque quando eu coloquei exclamação enter, eu imaginei que a página ia aparecer. E não. O que a gente tem até agora é uma página HTML estruturada, mas o documento, o conteúdo da página ainda não foi feito. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Acho que é importante a gente destacar aqui, como a gente utilizou o ponto de exclamação, ele veio aí com a estrutura já básica do HTML, duas tags que realmente definem o que vai ser de informação para o navegador e o que é de informação para aparecer visualmente aí na página. Uhum. A gente pode ver ali na linha 3, está escrito head. Essa tag é a tag em que a gente consegue colocar todas as informações para o navegador. Então, essa tag ela abre na linha 3 e ela fecha na linha 7. Ela abre ali com o sinal de menor que, head, fecha com maior que. E aí, lá embaixo na linha 7, ela tem o menor que, ela tem a barra para indicar que está fechando a tag. E aí depois tem o head e o maior que. Então todas as informações da linha 4, 5, 6 e tudo mais que a gente pudesse adicionar ali são chamados metadados. São dados aí que não aparecem visualmente no corpo da página. Eles são informações para o navegador. Então, como que a gente consegue adicionar coisas no corpo da página? É só a gente colocar o nosso código a partir da linha 9. Por que a linha 9? Porque ela vai estar dentro dessa tag chamada body, que é o corpo da página. A página tem o head e tem o body. Então vamos adicionar aí o conteúdo do corpo da página. Beleza. A ideia então é só eu sair escrevendo. Na verdade a gente precisa ter uma noção de como a nossa página ela vai ser estruturada, né? Uhum. O que vai estar em cima, o que vai estar no meio, o que vai estar embaixo. E normalmente qualquer página web que a gente consiga ver, assim, as
maiores, mais famosas que a gente encontra por aí, elas são normalmente divididas em cabeçalho, em conteúdo principal e também lá embaixo no rodapé, que tem aquela parte de direitos e tudo sim. mais. Então, vamos definir também dessa forma o nosso projeto, né? O que você Certo. acha? Acho que é Eu melhor. acho que é legal porque assim, ó, é a estrutura principal, né? Então a gente tem a parte superior da página, o conteúdo e um rodapé, né? Isso. No final das contas, assim, é interessante a pergunta que você fez, que é que nem estruturar um documento de texto, voltando ao paralelo que a gente fez. Se você começar a escrever dentro do body, vai aparecer lá na sua página, mas é que nem escrever um documento de texto sem formatação. Você sempre coloca um cabeçalho com a fonte maior, você ajeita um parágrafo. Aqui, essa estruturação que a Rafa está explicando é como que você começa a estruturar de uma forma que faça mais sentido a informação que você quer botar na página, Legal. entendeu? A gente chamou esses nomezinhos body, head, doctype, HTML, de tags, né? Então a Aham. gente vai se acostumar agora, a partir de agora, com essa nomenclatura. Quais Boa. são as tags para a gente desenvolver esse corpo com essa estrutura de 3 partes, Rafa? Sim, como a gente utiliza no HTML a linguagem em inglês, né? Por mais que a gente esteja fazendo a nossa página, o conteúdo vai ser em português. As tags, elas são escritas em inglês, a gente programa em inglês. Então, a gente vai colocar primeiro o cabeçalho, que vai ser a tag header, que é cabeçalho em inglês. Diferente de head, né? Head, header, né? E eu posso usar o Emmet? Pode usar o Eu Emmet, gostei do Emmet. essa abreviação. Eu gostei muito dele. Ele olha realmente. Então, o que ele faz? Ele abriu o header e foi o que a Rafa falou. Aqui, nesse espacinho, eu vou colocar todo o conteúdo. Repara que o meu código ele tá ficando assim, ó. Tem o body, aí tem um espaço header. Aí dentro do header vai ter um outro espaço que eu vou colocando talvez essa formatação, né? Isso. Então, beleza. Vamos escrever alguma coisa no header? Podemos escrever. É só eu escrever qualquer coisa e já era? Vamos testar. Quer escrever? Quero. O que Então, você quer colocar aí eu no quero header? criar, por exemplo, uma base de conhecimento que fale sobre atletas do Brasil. Aham. Tá, então, por Perfeito. exemplo, vai falar sobre diversos atletas. Então, vou escrever aqui, ó, atletas do Brasil. Então, você quer colocar o título ali no cabeçalho. Isso. Legal. Vamos ver lá na página. Legal. Expectativa e realidade, né? Um pouco triste, assim, mas... Ele apareceu escrito pequenininho no canto esquerdo, assim, atletas do Sim. Brasil, sabe? Sim. Eu queria que tivesse um pouquinho mais de destaque. Sim, boa. Aí entra a ideia da gente utilizar as tags que a gente está aprendendo para fazer também a formatação do nosso texto. Da mesma forma que no documento de texto a gente escolhe o tamanho da fonte ou o destaque da fonte, a gente consegue usar isso dentro do HTML também, certo, Rafa? Certo. E não é só importante para a parte visual, mas também para o nosso navegador entender o que ali é título, o que ali vai ser uma imagem, o que é um parágrafo. Se a gente só escrever texto em vários lugares, é muito mais complicado, até porque tem gente que precisa utilizar de ferramentas de acessibilidade para poder ler as páginas web, e é assim que ele entende o que é cada coisa. Então, para isso, a gente precisa de uma tag que represente o título. Mas, porém, todavia, a gente tem ali na linha 6 uma tag title. É essa que a gente vai utilizar? Não. Teoricamente, a title vai representar lá na aba, né? No documento, aquele textinho Seria o que tem ali título em do cima. nosso projeto Isso. no total. Agora, o título que a gente quer adicionar na nossa página, a gente utiliza uma tag H1. Então, vou tentar escrever essa no modo roots. Aham. Sinal de menor, H1, aí eu fecho o sinal. Isso. Ó, só de eu fechar o sinal, ele já colocou um outro H1 fechando. Isso aqui, teoricamente, está errado, né? Porque eu teria que colocar esse Atletas do Brasil entre esses dois textos, né? Então, eu escrevo aqui, ó. Exato. Atletas do Brasil. Aí eu posso tirar esse outro, né? Aham. Ver. Ah, agora sim, bem melhor, gente. Deixa eu dar uns zooms aqui, 150 de zoom. Maravilha. Eu queria que no meu site também, Rafa, a gente tivesse a possibilidade de digitar qual é o nome do atleta que a gente quer buscar na nossa base de conhecimento. Então, para a gente poder colocar esse campo, eu não acho legal a gente colocar isso tudo no cabeçalho, né? O cabeçalho a gente pode deixar apenas ali o título da página, e aí a gente coloca na parte do meio, na parte do conteúdo principal, essa parte do campo de pesquisa, um botãozinho para poder pesquisar. Então, assim como a gente tinha a tag header para o cabeçalho, a gente vai criar uma tag chamada main, que é o conteúdo principal. Lembrando que vai ser do lado de fora do header, porque não vai fazer parte do cabeçalho, né? É uma tag irmã. Certo, então a gente tem o header, o main, e como eu sei qual tag eu tenho que usar? Eu tenho que aprender todas as tags do HTML para depois criar uma aplicação, um site, ou eu posso pesquisar por tags?
Eu acredito que, assim, com o tempo, você estudando, você praticando, você vai se acostumar a usar algumas tags mais comuns, mas algo que você pode usar como uma ferramenta para lhe ajudar é o próprio Gemini. Uhum. Você pode até perguntar de uma forma mais aberta, assim, por exemplo, você comentou sobre ter um campo para as pessoas fazerem uma busca na sua base de conhecimento. Você pode perguntar para o Gemini, sem muita tecnicalidade na pergunta, eu estou escrevendo o meu arquivo HTML, qual tag eu posso utilizar para permitir que o usuário escreva uma busca na minha página. Boa. Então eu vou fazer isso. Vou clicar aqui no mais, vou criar um novo, vou digitar isso, ó. Estou criando um HTML e preciso de um campo para as pessoas digitarem uma pesquisa? Pode ser? O que você pensou, Rafa? Digitarem palavras para poderem fazer uma busca. Palavra para realizar uma busca Isso. em minha base de conhecimento. Aí, usando aquela boa prática de sempre direcionar uma ação, você pode fazer uma pergunta: qual tag HTML eu posso usar? Qual tag HTML posso usar? Beleza. Então, ó, isso é um ponto legal, gente, porque assim, ele falou, ó, no HTML, para criar um campo onde o usuário pode digitar palavras para realizar uma busca, é o input. E aí ele fala, ele explica o porquê do input. Então, sempre uma ação que você quer colocar na sua aplicação, no seu código HTML, e você não sabe exatamente qual é a tag que você precisa para aquela determinada ação, que provavelmente vai existir, né? Isso. Uma tag para o que a gente vai querer fazer. A gente pode usar o Gemini para descobrir essas tags. Ele dá um exemplo para a gente aqui, ó. Input, né, o tipo de texto, e coloca aqui, ó, eu vou chutar esses nomes aqui, type e esse placeholder são atributos, né? Certo. Posso copiar esse código? Manda ver. Vou copiar aqui, ó, Ctrl C desse código aqui, Ctrl C, vamos lá no nosso projeto, Ctrl V. Digite a sua busca, não é a busca, digite o nome do atleta, né? Pode ser? Isso. Então, voltando lá no nosso projeto das Olimpíadas, digite Nossa! Isso aí. Legal, né? Tá muito legal, gente, isso aqui. É. Agora, assim, para finalizar, bonito. Sabe o que eu queria? Eu queria um botão. Para isso, a gente pode utilizar uma tag chamada button, Essa que daí é acho que botão em inglês. tá. E a gente pode colocar logo embaixo do input, né? Para ficar mais Ótimo. Perfeito. bonitinho. Aí eu tenho uma dúvida, Rafa, apareceram vários. Tem o botão, botão B, botão, dois pontos botão D, Pode ir botão... no primeiro No mesmo. primeiro, É. vai no primeiro. Simples, é. Vamos colocar primeiro o botão e a gente pode colocar alguma coisa escrita nesse botão, né? O que eu ponho? O pesquisar, né? Já que a gente vai pesquisar atletas. Vamos ver. Vamos ver como que ficou. Melhor, né? Olha aí. Caramba, já atualiza o LinkedIn como HTML, pessoal, porque ó, tá ficando Legal, da hora, né? hein? Tá muito E bom. eu acho que agora, para finalizar, a gente pode colocar só um rodapé lá no final da página, colocando ali direitos, todos os Autorais, direitos entre em contato, reservados. né? Exato. E aí, Certo. para isso, a gente só adiciona a tag footer do lado de fora do main, né? Certo. Então, o footer, ele é rodapé em inglês. E aqui eu ponho o quê? Um parágrafo? A gente pode pôr um parágrafo. A tag de parágrafo é a tag P. Então, vamos criá-la. P. E aí dentro a gente escreve o que você achar legal de colocar no rodapé. Eu aceito sugestões nesse momento, Rafa. Eu acho que a gente podia colocar o ano, né, 2024, atletas do Brasil, que seria a nossa base de conhecimento, e aí todos os direitos reservados. O mesmo parágrafo? Pode ser, pode pôr um ponto aí e colocar todos os direitos reservados. A gente pode também adicionar um outro parágrafo, se você quiser, talvez adicionar entre em contato pelo seguinte e-mail, né? Entre em contato pelo e-mail, 2 pontos, aí você coloca aí um e-mail. Tá, eu vou colocar Guilherme @atletas.com, tá? Legal. Eu espero que não exista esse e-mail, gente. Se alguém receber esse e-mail, por favor, me perdoe. Mas é o guilherme.atletas.com.br, beleza. Legal. Vamos Fechou? ver como ficou. Vamos. Voltando lá na nossa aplicação. Nossa, tá muito profissional isso aqui. Assim, ele não tá... Parece que ele tá sem brilho só, né, a aplicação, né? Porque a gente não tem nenhuma... Não mexeu com cor, posicionamento, nada, né? Tá bem... Parece que é tudo a mesma coisa, né? Não tem separação do header, do footer e, né, tudo preto.
O que a gente precisa fazer agora é mudar com o CSS, como a gente tinha comentado. O HTML, ele é a linguagem de marcação, agora a gente vai usar uma linguagem de estilização Boa. para poder deixar tudo mais bonito. E como que a gente começa a fazer isso, então? Primeiro, a gente precisa criar um arquivo lá no nosso projeto. Boa. Interessante. Então, se a gente quer um arquivo HTML, ponto .html. Uhum, Se a gente quer um arquivo JavaScript, vai ser ponto alguma coisa. uhum. Um arquivo CSS, ponto... .css. Certo, aí a gente tem um problema. Eu dou o nome de index.css para ele também? Não, normalmente a gente, como se trata de estilos, a gente pode colocar style.css. É em inglês, né? Isso é comum, tá, pessoal? A gente coloca esse nome, por quê? Porque vários projetos vai aparecer dessa forma, Uhum. né? Style no singular ou no Não, plural? styles. No plural. Eu falei style. Tá, no plural. Beleza, style.css. Perfeito. E é curioso que assim, ó, aqui embaixo ele já está reconhecendo, ele está deixando aqui, ó, CSS e o HTML ali embaixo. Meio que o Visual Studio Code já vai saber, Aí os iconezinhos dos arquivos são diferentes são também. diferentes também, ele consegue ajudar. Para cada linguagem, a gente tem um formato aí de escrita. Então, com o HTML, a gente estava vendo ali aquele negócio de abertura e fechamento, maior que, menor que, barrazinha. Isso é HTML. No CSS, a gente lida de uma forma completamente diferente. O que a gente faz? A gente pega qual elemento, qual tag a gente quer estilizar, e aí a gente escreve ela e depois a gente coloca todas as estilizações que a gente quer fazer. Vamos pegar, por exemplo, uma tag, Tá, né? Vamos pegar uma tag para poder estilizar e vocês entenderem esse formato. qual que você sugere? Vamos começar pelo body? Pelo body. Então, teoricamente eu não preciso disso daqui, né, no CSS, eu vou escrever body. Isso. Legal. E agora? Agora, para a gente poder fazer as estilizações, a gente também precisa indicar que tudo que vem a seguir está dentro desse body, né? É a estilização do body. Então, a gente abre e fecha aí as chaves. As chaves. Boa. Legal. Aí eu dei um enter e ele tá piscando ali, né? Isso. Beleza. E como que eu faço qualquer coisa agora para mudar o visual? Existem inúmeras e inúmeras propriedades para cada coisa que a gente quer fazer no CSS. Vamos começar pelas que a gente mais utiliza. Primeira delas, background color, ou seja, cor de fundo. A gente pode colocar, então, dentro ali das chaves, background-color. É tá. assim que faz a escrita no CSS. Ele Ó, já aí preenche ali. que legal. Eu pressionei o enter, ele falou background-color, dois Isso. pontos, e Isso. aparece um monte de cor. Posso escolher qualquer uma dessas? Pode escolher qualquer uma dessas. Tá, eu vou escolher a coral. Tá bom. Coral. Se eu for lá numa aplicação, já mudou? Tem que salvar. E Salvei. aí a gente pode ir lá no navegador ver como que ficou. Tá branco ainda o fundo. Estranho, né? É. É porque como que o nosso projeto, como que o nosso HTML ele consegue entender que esse arquivo CSS ele se refere ali aos elementos que a gente escreveu no arquivo HTML. A gente precisa fazer um link entre esses dois arquivos. Tá. Então a gente criou o HTML e criou um CSS, só que eles estão separados. Não tá errado esse CSS, né? Não tem erro. tá. Beleza. Eu preciso falar assim, HTML, usa esses estilos. Uhum. Tá, beleza. Como que eu faço isso? Não é, eu vou chutar que não é no body. Exatamente. Eu faço isso porque o body é o conteúdo que eu quero ver, Uhum. né? Então provavelmente é em algum lugar Ali dentro do head. do head. Isso aí. Tá. Bom, para a gente poder fazer o link, a gente vai utilizar a tag link. Então, pode aí escrever link. E aparece ali, ó, link .css. Olha só. É Vou esse dar- mesmo que a gente quer, né? dar um Vamos ver, enter. vamos ver. É isso mesmo. Então, ele está referindo aí a uma style sheet, né? Que é realmente um arquivo de CSS. Ele está colocando aquele atributo href para fazer a referência a qual arquivo a gente quer linkar. Perfeito. Então, vamos ver aí se funcionou. né? Beleza. Eu só acho que não funcionou. Não funcionou ainda. E eu tenho um palpite aqui. Aham. O palpite é o seguinte, ó. O nosso arquivo se chama styles, no plural, e aqui se chama style no singular. Perfeito. Você aí de casa deve estar pensando assim, nossa, olha lá, eles colocaram errado. Não, gente, isso foi totalmente planejado desde o começo, né? Desde Isso o aí. começo. Por quê? O que a gente quer fazer? Esse nome que vai estar no href tem que ser exatamente o nome do arquivo que a gente criou. E não é. Aqui ele está no plural e aqui ele está no singular. Então eu tenho duas opções. Ou eu deixo esse daqui no plural ou aquele no singular. Eu vou fazer o contrário, eu vou deixar esse no singular. Perfeito. Vou clicar com o botão direito, vou pedir para renomear e vou tirar o S. Vai ficar só style.
Assim que eu volto na nossa aplicação, já nem precisei voltar. Já tá uma cor ali, só que eu acho que essa cor é um pouco demais, né? Uhum. Pra gente ver. Rafa, você sugere Eu alguma outra acho cor também, melhorzinha, né? assim, Eu pra acho gente? que a gente poderia deixar algo um pouco mais cinzinha claro, né? Uma Certo. cor mais interessante. A gente pode adicionar uma outra cor, né? Como você tinha feito, tá ali a palavra coral. Mas assim como a gente pode utilizar algumas cores que ele já deixa ali pré-definida em texto, a gente pode utilizar também os hexadecimais, né? Cores em hexadecimal. Para isso a gente coloca o símbolo de hashtag jogo da velha e aí Uhum. a gente coloca o valor em hexadecimal. No caso, a gente podia pôr um cinzinha meio claro, que é o DDD. 6Ds. Essa é bem 6 vezes. fácil de 1, 2, decorar. 3. É minúsculo, né? É. 1, Não, 2. pode ser Pode ser maiúsculo. Pode ser minúsculo. maiúsculo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É. Beleza. Isso. Aí ele vai ficar com uma corzinha E é diferente. importante a gente ter essa referência dessa representação por código hexadecimal, que o VS Code ele deixa bonitinho com esse quadradinho da cor, né? Mas eventualmente a gente vai ver código em outros lugares, no GitHub, na internet, e vai ver só o código, não vai aparecer esse exemplo do quadradinho, né? Ó, e se você ficou curioso em saber paletas de cores, combinações de cores, acho que era um momento bacana também de usar o assistente, né? Para falar assim, Gemini, me dá sugestões aí de 3 cores que façam sentido para minha aplicação. Inclusive, assim, a gente já resolveu o background color, mas se você perguntasse para o Gemini também, ó, tô escrevendo o arquivo CSS do meu E site, quero mudar eu a quero cor. mudar a cor de fundo, que Uhum. tag eu posso usar de CSS? Uhum. E ele pode lhe ajudar. A gente já mudou a cor, se a gente quer mudar o alinhamento, por exemplo, a gente pode perguntar para ele. Legal. Eu quero mudar. Eu vou fazer esse teste aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte prompt, ó. Estou criando um projeto com HTML e CSS e gostaria de alinhar todos os meus textos ao centro da tela. Fechou? Uhum. Centro da tela. Qual? É. Eu posso usar o nome atributo para essa pesquisa? Não, no caso, o atributo era o que a gente estava vendo ali no HTML, por exemplo, href, aquelas palavrinhas dentro da tag, que não são a tag. Uhum. No CSS, o que a gente quer mudar são as propriedades, que nem o Boa. background color. A gente vai Uhum. ver agora aí qual propriedade que seria Qual legal para propriedade, alinhar. né? Propriedade eu posso usar para isso. Legal. Dei um Enter. E ele deu aqui, ó, um texto. E ele passou aqui, ó, um exemplo, ó, text-align, text-align, center. Legal. Vou testar isso aqui. Eu vou digitar na raça agora. Isso é bom, tá, pessoal? Não peguem só o Ctrl+C, Ctrl+V É e isso coloquem. aí, é Digita, isso aí. principalmente se você estiver no começo. Então, ó, text-align. Aqui tem uma pegadinha, hein? GN, align, text-align, center, né? Isso. Ponto e vírgula. Lembrando que no CSS a gente tem um ponto e vírgula a cada linha que a gente tem. Sempre propriedade, 2 pontos, o valor e aí o ponto e vírgula. E cada linha a gente põe algum. Boa, legal. Eu não desses, faço ideia né? de como ficou o projeto, vamos dar uma olhada. 3, 2, 1. Nossa! Uou, bem Aí mais já legal ficou já, bem mais né? legal, hein? Ficando É. profissa já, hein? Tá ficando Tá. muito profissional. Já pode atualizar o LinkedIn agora com HTML e CSS, né? E o próximo desafio, assim, Rafa, tá todo mundo juntinho, né? Uhum. Seria legal se a gente pudesse melhorar o posicionamento agora, né? Os espaçamentos e essas outras informações. Eu realmente gostei muito do desafio do CSS de alterar a cor, posicionar os elementos. Porém, no mundo real, um projeto vai exigir muitas propriedades, né, Rafa? Aham. Muitas, né? Então, milhares, centenas de linhas de código. E o objetivo não é a gente ficar desenvolvendo CSS desde o zero. A gente Certo. entendeu que o HTML ele precisa de uma estrutura. Então, a gente tem o header, tem o main. Só um ponto, Rafa. No main, geralmente, ele tem mais de um conteúdo, né? Tem Uhum. mais informações ali dentro. Não tem só o conteúdo e para, né? É. De alguma forma, seria importante se a gente conseguisse dividir esse código do main. Sim, a gente pode agrupar algumas tags, por exemplo, dentro de outras, né? Então, se a gente fosse colocar outras tags dentro do main, né? Sei lá, uma imagem, aí depois um parágrafo enorme embaixo, a gente vai agrupando, né, cada uma das tags para poder colocar cada coisa no seu lugar, principalmente usando o CSS. Então, a gente pode, por exemplo, colocar aí uma tag section
né? Que vai ser uma tag que vai dizer que aqui é uma seção. Aí a Uhum. seção de pesquisa, que Legal. tem dentro o input e tem dentro o botão também. Pode adicionar essa tag. Então, ó, eu coloquei a section, ela abre e fecha. Eu vou tirar Uhum. essa parte que ela fecha, aqui da Boa. linha 16, né? Eu vou colocar aqui embaixo, Ctrl V. Vou Uhum. selecionar todo o código, Ctrl A, Ctrl Alt F, para ele identar o código, para ele deixar com esses espaços. Reorganizar a formatação, né? Isso. Isso ajuda até o próximo pessoa que vai trabalhar nesse projeto, né? Ajuda a ler o código, né? Entender o Uhum. código, com certeza. Legal. Então, maravilha, a gente criou essa section. Vamos usar aquele CSS mágico? Uhum. Bora? Esse CSS vai ficar disponível para você aqui embaixo, no link da descrição, que tem um monte de código, que é um monte de código CSS, tá? Ctrl C de todo esse código, vou lá no nosso projeto, no style.css, vou deletar esse body que eu tinha feito, Ctrl V. Antes de eu visualizar, né? Eu tô querendo ver muito, mas antes de eu visualizar, só para a gente entender, olha só. Ele importou uma fonte lá do Google Fonts. Olha que interessante, né? Isso aí. Deixa eu dar um Alt Z só para a gente visualizar. Então ele trouxe aqui uma fonte diferente. Isso é curioso, né? Você pode usar o Gemini para perguntar, Gemini, como que eu importo uma fonte Isso. do Google Fonts? E ele vai mostrar o passo a passo ali para você conseguir utilizar. Aí a gente está utilizando essa fonte que foi importada, alterou a cor do background é a mesma que a gente está Uhum. utilizando. Está usando o Flexbox, né, que é uma outra forma para a gente conseguir posicionar os elementos na tela. Aí tem um monte de coisa, pessoal. Font size, né, o tamanho da fonte, a cor que a gente vai usar na fonte, né? Então existem duas propriedades interessantes. A gente quer alterar a cor de fundo, background color. A gente quer alterar a cor do texto, é só color, né? Exato. E Isso assim aí. vai. Pessoal, não precisa, nesse primeiro momento, memorizar todas esse script. Se você tiver tempo, você fala, deixa eu ir digitando para ir ver passo a passo que cada uma dessas propriedades estão fazendo, é uma boa. Se não, pode copiar e colar esse código no projeto de vocês para a gente ter E uma para o ideia. código tem aí alguns comentários, né? Eu É acho isso que aí. fica bem intuitivo de Ou entender. também você pode pegar um trecho, por exemplo, está aparecendo na tela aí o item resultado A. Você pode pegar só esse trechinho do item resultado A, colocar lá no Gemini e pedir para ele explicar o que esse trecho de CSS faz. E ele consegue expandir um pouco mais o que você já colocou no comentário da linha, Legal, entendeu? vamos fazer isso? Acho que seria bacana. Vou copiar esse trechinho aqui, ó, Ctrl C, só para a gente dar uma olhada lá no Gemini. Coloquei aquele código. Ó, um ponto legal, eu posso colocar, é uma prática que eu já vi também, Luciano, Uhum. o pessoal colocar o código com 3 crases, assim, ó. No início, 3 crases no final. E a Isso. gente e consegue identificar que tipo de arquivo é esse. Então eu falo assim, por exemplo, CSS. Aí eu posso escrever assim, ó, tem um CSS com esses atributos. Não é atributos, a Rafa acabou de falar. Pode colocar estilos, né? Com esses estilos. Né? Aham. Propriedades. Pode me explicar o que cada uma delas faz? Perfeito. A gente dá um Enter. E olha que interessante. Esse Text Decoration a gente não tinha visto ainda, né? Então ele falou aqui, ó, desde o input, né? O item resultado é o seletor que a gente vai usar, que a gente nem criou ainda, né? Mas a gente vai usar na próxima aula, é quase um spoiler isso aqui. E tem aqui, ó, Text Decorator, né? A propriedade que controla a decoração do texto, e o none é um valor para a gente não incluir essa decoração, esse sublinhado, né, no item resultado. Maravilha. Eu acho que vale a gente perguntar quais outros valores eu posso utilizar para text decoration. Boa, vamos fazer isso. Porque uma coisa que eu acho que a gente pode indicar muito vocês fazerem é brincar com esses códigos todos que a gente está passando para vocês. Então, esse do CSS, não gostei da cor DDDD, quero colocar um rosinha. Você vai lá, pesquisa aqui, pergunta para o Gemini, pô, qual que é o hexadecimal para uma cor rosinha? Ele vai te colocar aí algumas opções, você pode escolher dessa forma e vai programando a sua página conforme você quer. Fica até o convite pra galera, né? Conforme for brincando com essa customização, com esse estilo, compartilhar com a galera lá no Discord da imersão, que a gente vai ver também, as outras pessoas Sim. que estão na imersão vão poder compartilhar essas ideias e colaborar um pouquinho mais, né? É isso aí. Nossa, vai ficar bem legal. Boa. Vamos ver o projeto? Aham. Então, ó, abrindo o projeto, nossa, aí é outra Bonito. coisa. Eu vou dar um zoom aqui, só para ficar mais bonito ainda, gente, ó. Dei um zoom aqui de 125 na tela, para a gente visualizar melhor. Lembrando que o projeto não se trata da mesma base de conhecimento para todo mundo. A base que a gente vai usar vai ser sobre os atletas do Brasil, né? Isso. O tema é esse, pessoal, mas você que está em casa, você pode escolher o seu tema. Você quer falar sobre séries, filmes,
cartas de jogos de tabuleiro, né? É Uma isso aí. coisa legal, você pode fazer o projeto com essa base de conhecimento. Qual vai ser o nosso próximo desafio antes da gente encerrar a nossa aula de hoje? A gente criou aqui a estrutura com HTML e aplicou uns estilos com CSS, tá bom? O próximo desafio a gente vai precisar exibir os resultados dessa Boa. busca e o que a gente vai querer mostrar, tá Lógico. bom? Você vai poder escolher o que você vai querer mostrar como resultado da sua base de conhecimento. Então, quero mostrar o link do Instagram de um determinado atleta, ou quero abrir informações de um outro site desse atleta, você vai poder fazer isso, né? Ou da base de conhecimento que você estiver criando. Então é sobre isso que nós estamos falando, gente, aprender desenvolvimento com inteligência artificial. Que oportunidade única, né, Luciano? Sem dúvida, sem dúvida. E uma das coisas assim que eu recomendo bastante é se habituar a, como você demonstrou enquanto a gente estava exercitando, você não simplesmente usar o Gemini para gerar algo, copiar e colar, e sim usar como uma ferramenta para você entender o conceito por trás daquela linha de código ou o conceito por trás daquela estrutura. E ainda, eu acho legal o exercício que você fez de não usar o Ctrl+C, Ctrl+V até para você praticar mecanicamente aquilo que foi sugerido. Então, viu, entendeu, achou legal a ideia que foi dada pelo Gemini, vai no seu VS Code, vai no seu código e digita manualmente para se habituar com aquela estruturação, né? É isso aí, é sobre isso. E lembre-se que essa foi a nossa primeira aula e para que você tenha acesso ao seu certificado, é necessário que você assista às 5 aulas. Além de acessar o Gemini usando o link que está aqui embaixo, Alura Gemini, beleza? Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. Não deixe de fazer parte da nossa comunidade do Discord, converse com outras pessoas, veja o código de outras pessoas também, né? Às vezes pega um trecho lá que não entendeu, puxa, copia e cola lá no Gemini. O que esse código faz? Tenta aprender, tenta procurar, porque isso vai ser um fator muito diferencial para a sua carreira também. E compartilha lá o que vocês construírem, que a gente vai estar por lá pelo Discord também, a gente vai estar trocando ideia com vocês e vai ser massa ver o que vocês estão construindo, né? É isso aí. Então se prepara que amanhã temos o desafio do dia 2.